Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, rapidinho e vamos examinar mais um texto, mais um verso do Apocalipse 1. Hoje é o verso 6. Verso 6 de Apocalipse 1. João dizendo o seguinte: Ele, Jesus, fez de nós reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. E João termina o verso dizendo: Amém. Eu não sei qual tradução, quem é o tradutor da Bíblia que você está acompanhando comigo, qual é a edição. Estou usando a, esta tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Quanto ao verso que acabamos de ler, João dizendo o seguinte: E Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Eu, particularmente, não gosto desta tradução que diz que ele nos fez reis. Por quê? Porque no texto grego temos a palavra basileia. Basileia tem o sentido de um reino e não reis. Porque reis seria basileus e não basileia. A palavra que temos é basileia. Então, o sentido aqui é um reino. E se estamos falando do reino de Deus, se João está falando aqui do reino de Deus, quem é o rei? Quem é o rei? É Jesus. Veja aí no Evangelho, segundo o próprio João, capítulo 18, verso 36, o próprio Senhor Jesus dizendo: O meu reino não é deste mundo. E o verso termina Jesus dizendo: Mas agora o meu reino não é daqui. Então observe que ele diz: O meu reino. Então quem é o rei? É Jesus. Agora observe o primeiro verso do Apocalipse, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Então os seguidores de Jesus são servos e não reis. Então, melhorando a tradução, ficaria assim: Apocalipse 1,6. E que ele, Jesus, fez de nós um reino sacerdotal, ou de sacerdotes, para Deus e seu Pai. Então, ficaria bem melhor assim. Ele, Jesus, fez de nós um reino sacerdotal. O que precisamos entender aqui é o seguinte: quando João está falando de reino, está falando da atuação de Jesus, do governo de Jesus, dentro, Jesus atuando no coração dos seus seguidores. Agora, veja como já melhoramos a tradução, e ele, Jesus, fez de nós um reino sacerdotal. Pergunta: de onde João tira esta expressão reino sacerdotal? Lá do Êxodo 19, verso 6. Vamos ver. Vamos ler. Êxodo 19, verso 6. E diz: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. A palavra santo aqui é kadosh. Do hebraico, kadosh, significa separado, escolhido. Um povo chamado, escolhido, separado para ser um reino sacerdotal para Deus. Então a
mesma palavra que Deus fala em Êxodo 19:6, e vós me sereis um reino sacerdotal. João agora apresenta no Apocalipse, dizendo que Jesus fez dos seus seguidores um reino sacerdotal para Deus, o seu Pai. E aqui acho que está claro. Mas aí temos uma pergunta. Os servos ou os seguidores de Jesus dentro do reino, sendo um povo, sendo um reino sacerdotal, qual é a função do sacerdote? Então João estava lembrando, estava falando para eles sobre o sacerdócio. Uma das funções do sacerdote é oferecer sacrifício. Lá no Antigo Testamento, uma das funções que o sacerdote tinha era oferecer sacrifício. Agora no Novo Testamento, abre em Romanos 12. Romanos 12. Como é que começa aí? Vamos ler. Capítulo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega a dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que já era o ensino apostólico e João apenas relembra, João apenas enfatiza, João apenas repete para a igreja. Paulo já tinha falado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora, pergunta, como é que um cristão pode apresentar o seu corpo em sacrifício vivo? Como? Houve um teólogo e bispo da igreja de Constantinopla entre os anos 397 e 407 depois de Cristo. Seu nome era João Crisóstomo. E ele escreveu algumas obras e estava examinando a carta de Paulo aos Romanos e quando chega em Romanos 12, aí ele faz a seguinte pergunta. A mesma pergunta que fiz agora para você. Como o corpo de um cristão pode tornar-se em sacrifício? Aí ele responde, ele diz o seguinte, abre aspas, que os olhos não contemplem o mal. E isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza. E isso será uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso. E isso equivale a um holocausto. Mais do que isso, devemos nos esforçar arduamente em favor do bem. As mãos dando esmolas. A boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam. E os ouvidos prontos a dar atenção a Deus. Fecha aspas. Ou seja, João Crisóstomo fala o que Jesus falava. Os evangelhos, a mesma coisa. E aí, o verso 6 continua, João dizendo, a ele, Jesus, a glória e o poder para sempre. Amém. Só que vamos fechar no próximo vídeo, na próxima aula, rapidinho a gente
conclui o verso 6 e vamos para o verso 7. E aguardo